Oi, pessoal. Desculpem aí, teve uma falha técnica, estamos voltando aí ao vivo. Eu vou te pedir, Leda, para falar um pouquinho do Maquiavel e que tipo de italiano Maquiavel falava, por favor. Então, ele usava. Ele estava vivendo no século XVI, ele escreveu esses dois livros que eu traduzi no começo dos 500, dos 1500, né? E era um momento que, embora Dante o precedesse, o Petrarco o precedesse, Boccaccio o precedesse, mesmo assim, o que a gente chama hoje de língua italiana não era uma coisa completamente estabelecida, fixada, clara. Então, por exemplo, eu ouvi a Ana falando aí do como onde as pausas são dadas pela leitura, né? E você pode fazer diferentes leituras e tal, porque não tem pontuação, não tem maiúscula e tal. A literatura medieval tem um pouco disso também, porque não precisava da pontuação, por exemplo, no escrito, porque eram aqueles enormes manuscritos, havia uma espécie de púlpito e alguém lia o manuscrito para um público, quer dizer, isso foi a passagem da literatura oral para a literatura escrita, né? Porque antes tinha gente na Idade Média, no século XIV, que decorava um livro inteiro, ia lá e, tipo, Fahrenheit 451, vocês lembram desse filme? Onde os livros são queimados, então as pessoas decoram livros para não perder essa memória, né? Então, Maquiavel, eu citei no nosso primeiro encontro que ele usava 2 pontos o tempo todo, como se fosse ponto, como se fosse vírgula, como se fosse ponto e vírgula, entendeu? E eu me fiz um acordo comigo mesma que eu ia respeitar a linguagem dele o máximo possível. Então, eu só substituí esses 2 pontos quando realmente confundia tudo, não dava para entender o que ele queria dizer, o leitor ia se atrapalhar, então aí eu botei um ponto, eu botei uma vírgula, um ponto e vírgula, né? Mas ele usava também muito o florentino. Há momentos em que ele fala claramente, ó, esse conceito aqui, eu vou ser obrigado a usar uma palavra florentina, porque o italiano não dá conta, entendeu? E eu enchi as 2 obras de notas de rodapé. Nesse momento aí, por exemplo, eu dei no rodapé a palavra original, expliquei o que era, por que ele estava usando a outra, parará. E eu sou uma apaixonada por notas de rodapé. Eu tenho amigos que odeiam notas de rodapé, eu adoro, não passa nenhuma por mim, eu leio todas. Então, e aí eu tenho uma pergunta para a Ana. Estava acompanhando com bastante interesse que você expôs aí sobre traduzir uma obra bilíngue, que foi originalmente escrita em francês e depois traduzida pelo próprio autor para o inglês. E que você, em vez de escolher o original, você escolheu o inglês. Mas eu imagino, você é fluente em francês também? Você pode comparar as 2 versões e resistiu à tentação de fazer nota de rodapé para dizer, olha só, no francês ele disse outra coisa. Não, sério, eu não teria resistido. Mas diga lá. Então, Leda, ia ser um livro só de nota de rodapé. Ia ser o meu 3º livro. Aí meu amigo ia ficar com mais inveja ainda. Eu ia fazer 3 livros em vez de 2. Você já viu a edição? De um único doutorado, eu usei 3 livros. Não, mas olha só, foi uma escolha, né? Tanto que o meu livro se chama A Tradução como um outro original, né? E essa escolha, porque essa escolha implica uma escolha, no caso de Como É, muito especificamente, implica uma escolha, inclusive, de ritmo. Nessa época, eu me correspondi e que se tornou um amigo assim de correspondência. Nós nunca nos conhecemos, ele já faleceu,
com o Raymond Federman, o Raymond Federman. O Raymond Federman, por quê? Porque ele era francês de nascimento e migrou para os Estados Unidos. E ele foi amigo de Beckett. E ele também era um escritor bilíngue. Ele também escrevia nas duas línguas. E eu entrei em contato com ele por sorte, quando eu estava fazendo a minha dissertação, ele a minha tese de doutorado, ele me recebeu muito bem, e nós conversávamos sobre isso. E uma das coisas que ele me dizia assim, realmente, há ritmos diferentes, há uma espécie de tom diferente entre o livro, a gente falando do livro como um todo em inglês e do livro como um todo em francês. Então, realmente, para mim, a escolha de uma língua para ser o meu original, ela era muito importante. Então, eu não podia ficar nessa comparação, mas eu a fiz, e eu fiz algumas notas de rodapé, nas quais eu, inclusive, explico... Bom, vocês já adiantaram o nosso nota de rodapé, né? Vocês já viram a tradução italiana do Macunaíma? É um livro desse tamanho, pessoal. Ó, esse tamanho. Tem página que tem um pequeno parágrafo aqui, o resto é tudo nota de rodapé. Porque senão o leitor italiano não consegue entender nada. A gente tem dificuldade para entender, porque não tem vocabulário indígena, caboclo, ribeirinho, né? Não é? Leda, nós vamos precisar avançar, porque a gente já passou de meia hora, apesar desse break aí. Muito obrigado. Gabriela, por favor, queria que você falasse desses dois momentos da poesia do Beckett, que, na verdade, são dois momentos, é isso? Então, né, existem, eu não sou a melhor especialista, acho que é a Ana e talvez a Lívia saibam até falar melhor que eu sobre as fases do Beckett, né? Eu queria muito, quando eu estava, né, ainda planejando o mestrado, eu queria muito estudar isso, tentar ver se eu poderia separar ele na poesia também, da mesma forma como a gente separa ele em fases, né, na prosa e no teatro. Mas, a princípio, isso era uma coisa importante e depois acabou ficando em segundo plano. Eu acabei dividindo entre pré-guerra e pós-guerra, basicamente, e estudei o pós-guerra. E aí, agora, traduzindo a poesia completa, eu vou conseguir voltar a olhar para isso para ver se são só duas fases ou se poderia pensar ali numa terceira fase a partir dos anos 60 ali, não sei. Mas ainda não é uma coisa que eu tenho concreta. Mas pensando nesse pré-guerra e no pós-guerra, né, as diferenças mais nítidas, a primeira delas é o tamanho dos versos e o tamanho dos poemas em geral, né? E até o peso dos poemas, porque os poemas anteriores à guerra, né, que até então majoritariamente são em inglês, né? Tem pouquíssimos, acho que são 3 ou 4, que ele escreve a partir de 37. Ele escreve alguns em francês ali, mas até então o restante é em inglês, né? E são poemas que têm, como eu disse, muitas referências externas, muitos idiomas, ele traz coisa do alemão, são poemas muito difíceis, assim. E, na verdade, essa dificuldade é característica da linguagem dele, de uma forma geral, né? Mas isso aparece de modos diferentes ao longo da obra, né? E aí, depois da guerra, a dificuldade já está ali de outro modo, que seria a concisão, a escolha por palavras muito mais curtas, muito mais... Assim, os versos são curtos, tem versos que é uma palavra que é uma sílaba, na verdade. Então, assim... essa dificuldade muda, né? A dificuldade que eu tinha antes de entender aquela imagem com clareza na minha cabeça e traduzir para um texto também difícil para o leitor, mas que também permitisse que, com leitura e esforço, você recriasse aquela imagem, né? Aqui, após a Segunda Guerra, né, vai estar de outro modo. As ambiguidades sintáticas já existiam na primeira fase, persistem na segunda, né? Então,
a possibilidade de você ler uma frase em inglês de mais de uma forma ali, e como é que eu faria isso em português, né? Mas aí tem o que a Ana trouxe do ritmo, né? A questão do ritmo começa a ficar mais e mais importante ali depois da Segunda Guerra, e aí eu tive, e ainda tenho dificuldade com isso, no sentido de que são tantas camadas para as quais eu tenho que olhar que o ritmo às vezes acaba sendo a última coisa para a qual eu vou olhar, e aí a hora que eu olho eu falo, gente, ok, tenho que mudar várias coisas, então tudo de novo. E aí traz bastante dificuldades, né? Mas eu particularmente acho as duas fases muito interessantes, né? Esses dois extremos da produção dele. Ele tem até uma série de poemas ali que eu acho que daria para fazer também um grande estudo só sobre esses poemas, que são os mirlitonades. Não falo francês, acho que é alguma coisa assim que se pronuncia, né? Que vem de mirliton, que é tipo uma flautinha de uma coisa meio de brincadeira aí, e que originalmente é uma série de poemas em francês, e os poemas têm, acho que 3 versos, assim, a maioria é bem curtinho, mas está muito, muito, muito amarrado com características da língua, com conhecimento, e daí aí sim exige isso que o Luciano trouxe aí do teatro, aí entra bastante aqui também, de eu preciso de algum tipo de adaptação cultural, algum tipo de... Porque daí ele cria também os militonados em inglês, e são completamente distintos, é um número diferente de poemas, eles não são uma tradução propriamente, assim como ele traduz as outras coisas até então, né? Aí já seria mais para uma recriação mesmo, né? Então, uma outra... que realmente tem mais distinção entre esse original e essa possível tradução, que a gente nem sabe se dá para chamar exatamente de tradução, nesse caso específico dos militonados. E aí, em português, né, como faremos, o que faremos, já também leva para outras diversas dificuldades aí. E a questão da concisão, né, são muito curtos, muito, muito amarrados. E aí é difícil. Nossa. Mas tudo bem. Muito obrigado, Gabriela. Lívia, você fez pesquisa sobre Beckett, né? E depois agora você trabalha com um romance que ele aparece como personagem. Conta desse Letiertan, por favor. Letiertan. Então, essa, né, como eu estava falando para você, é uma tradução que tem um gosto particular, é diferente, porque não é os outros 2 romances, né, exigiram pesquisas específicas, mas nesse caso desse romance que eu estou traduzindo agora, aí junta um pouco com o meu próprio conhecimento do universo do Beckett, então é diferente, é uma tradução um pouco diferente, porque eu percebo que essa escritora, ela também tentou, de alguma forma, ela traz todo o universo do Beckett, né? O Beckett é um personagem, mas o romance, então, tem muita coisa de biográfica, porque ela traz todas as coisas principais da vida do Beckett, a relação com James Joyce, a estreia do Esperando Godot, enfim, todas as coisas ali da vida do Beckett, e na linguagem, na escrita do romance, ela tenta mimetizar a própria escrita do Beckett em alguns momentos, então, às vezes, parece um pouco com o Molloy, quando fala, eu estou no meu quarto, né, que é uma coisa que aparece muito no Molloy, no Malone, então tem também aqui quando o Beckett está no quarto, então... Assim, eu percebo, enquanto estudiosa do Beckett, eu percebo que essa escritora, né, ela tenta também mimetizar a própria linguagem do Beckett. Então, acho que isso coloca um outro desafio para essa tradução, que é de também eu pensar em como trazer isso para o português, né, de como pensar nessa referência, manter essas referências do universo dele que ela traz, que é um tipo de... Enfim, então, por isso que eu falei para você que é um trabalho um pouco diferente, porque aí é uma estudiosa do Beckett, né, traduzindo um livro que mobiliza, de alguma forma, todo esse universo dele, né, que é bem diferente dos outros 2 romances que eu traduzi, que, né, foram mais pesquisas de língua, ou pesquisas, no caso da guerra, sobre a guerra, sobre linguagem da guerra. Então, aqui já é um pouco diferente, porque aqui, nesse último, é um universo que eu conheço bem.
Então, é uma tradução que eu sinto que é de uma forma diferente das outras duas. Não, deve ser muito interessante ter esses instrumentos para poder localizar, né? De que fase e tal. Sim, porque tem muita referência, né? Que eu não sei se para o público geral essas referências vão ficar reconhecíveis, mas aí é um trabalho que daí vai ter que ver se vai ter nota de rodapé, se não vai ter nota de rodapé, uma coisa que eu ainda não decidi. Legal, muito obrigado. Vamos falar então de pesquisa, né? Acho que todos vocês já colocaram, nós temos que ser breves assim, mas todos já falaram um pouquinho, mas queria que vocês comentassem um pouco mais. Luciano, o que você trabalhou que te exigiu realmente uma pesquisa adicional, assim? A primeira peça, o primeiro texto para teatro, que era do Queneau, exigiu, acho que a maior pesquisa, se eu for falar em tradução literária. Tradução não era uma tradução técnica, não era nenhum compêndio científico, nada disso, era literatura. Mas ele usava, por exemplo, um dos episódios era a versão botânica, onde ele usa nomes tirados da botânica, então, do latim, do grego, estava tudo aí. Tinha uma que era médica, a versão médica ou biológica, e ele usava termos médicos e trocava todas as palavras para contar aquela história com termos médicos. Outras, matemática. Eu sei que aí sim era um emaranhado, era uma coisa muito... Eu fiz o máximo de pesquisa que eu pude aqui dentro dos 33 episódios selecionados para a peça teatral. E o restante? Aí tinha muita coisa que nem valia a pena traduzir naquela hora para a peça, porque ele não ia dar. Mas eu quis traduzir o livro todo. Aí eu pedi uma bolsa e fui continuar a pesquisa lá na França, no Centro de Tradução de Arles, o Collège International de Traducteurs Littéraires. Aí eu fiquei lá um mês, mais ou menos, mais de um mês, porque naquela época também não tinha essa facilidade da internet, como hoje. Aquilo foi 95, a peça foi antes até, mas eu fui para lá em 95. E eles tinham uma biblioteca maravilhosa. Então eu era o único brasileiro, o único que falava português naquela ocasião, então eu podia, inclusive, pegar os livros da biblioteca e levar para o meu quarto, para o meu apartamento. E trabalhava lá com aqueles laptops da época, aquelas coisinhas, né? Uma coisinha horrível. Então, eu com disquete, era terrível. E eu consegui fazer alguma coisa e terminar a tradução lá. Eu levei ela quase pronta, mas a pesquisa de vocabulário eu fiz lá, para terminar essa parte de... Essa foi a mais trabalhosa, porque as outras eu pude contar já com a internet, com o Google, com os filmes. Tem não sei o que, o nome de um filme. E ela viu o filme para ver que sentido tinha aquele título, aquela palavra dentro do filme, dentro da obra. E aí era trabalhoso, mas nem tanto. Não precisava mais ir para a França, o que era uma pena também, uma grande pena. Muito bom, muito obrigado. Chamava-se, ao lado tinha a mediateca. Mediateca você encontrava vídeos, filmes, tudo que você quisesse. Que legal, muito obrigado. Leda, por gentileza, a sua pesquisa. Pô, a minha pesquisa é infinita, é sobre todos os assuntos. Eu não paro de pesquisar as coisas. Acabei de pesquisar Merliton aqui, para ver o que era. Nunca tinha ouvido a palavra. Fui lá ver a fotinha. O Luciano acabou me mandando um link aí. Eu pesquiso exaustivamente as coisas, às vezes até mais do que deveria, né? Mas agora, com o que o Luciano falou, essa história de ser o único brasileiro, eu passei por essa situação várias vezes durante o meu mestrado em Stanford, né? Às vezes tinha um seminário, eu me lembro, sobre as Canterbury, os contos de cantuária do Geoffrey Chaucer. E o professor era um decano, era um latinista, além de ser fluente
no inglês medieval, que é uma outra coisa. A Ana deve saber, talvez, vocês todas devem saber. Não tem nada a ver com esse inglês moderno. Houve uma alteração fundamental na língua inglesa por volta de 1450, sendo que até então o inglês era pronunciado com as vogais eram pronunciadas como no latim. Então, eu, em inglês, que hoje nós dizemos I, era I. Eu venho, I come, era I come. E todas as vogais eram pronunciadas e ainda tinha aquelas consoantes do Old English, do inglês pré-medieval, dos anglos e dos saxões que viveram por ali e tal. Então, esse professor, que era um expert em Chaucer, em latim, em Middle English e tal, uma parte do seminário, o seminário durava 3 horas, e a gente se reunia uma vez por semana. Ele indicou uma edição muito boa dos Contos de Cantuário, e uma parte da aula, ele queria que a gente conseguisse ler e entender o original, ou seja, o inglês medieval. Então, ele pedia que a gente lesse. E eram cerca de 10 pessoas ali, eu era a única brasileira, o resto era tudo gringo. E eu lia impecavelmente o inglês medieval, porque eu sou brasileira e eu conheço 4 línguas latinas, então era muito fácil para mim. A ponto dele me perguntar se eu já tinha estudado inglês medieval, eu falei, não, é o meu primeiro contato com essa língua, né? Mas onde é que eu estava indo? Eu começo a contar caos, você me interrompe, porque eu vivo contando caos. Entendeu? Infelizmente, Leda, eu vou ter que te pedir para ir para as armas de Maquiavel. Para as armas de Maquiavel? Olha o tamanho que ficou o livrinho. Ele não é assim grosso. São as notas de rodapé, meu bem. Porque tinha que explicar. Ele vinha com aqueles armamentos de 1500 e pouco, que ele dizia o estado da arte e tal. Eram palavras que já não estavam mais, já não estão nos dicionários de italiano moderno, entendeu? E eu tive que comprar um dicionário de italiano medieval e um dicionário de português medieval e procurar a correspondência adequada, entendeu? E depois usar a palavra do português medieval na tradução. E aí fazer um rodapé explicando, olha, isso aqui era um equipamento que você enchia com pedra e aí apertava não sei onde, ele jogava a pedra não sei para onde. Foi complicado, deu um trabalhão. Mas eu dei muita sorte. Porque, mais ou menos por essa... Olha, uns 15 anos atrás, me deu uma curiosidade, me apareceu um e-mail oferecendo um site chamado Genealogy. E eu fui lá e preenchi meus dados. E frequentei um mês e nunca mais quis saber. Passam-se 15 anos, eu estou aqui traduzindo da Arte da Guerra, entra um e-mail dizendo que tem um match no Genealogy. Eu fui investigar e descobri um primo de 9º grau. Descobri, não, ele me achou. O bisavô dele era irmão da minha... O que veio depois de tataravó mesmo? Tetravó? Éramos primos de 9º grau. Conversa vai, conversa vem. Tratava-se de um general do exército italiano, aposentado. E como o exército italiano não andou metido em muita encrenca ultimamente, ele usou o tempo dele no exército, ele fez ciências políticas, ele fez história, ele foi se formando, entendeu? E aí eu disse a ele, olha, estou traduzindo a Arte da Guerra do Maquiavel. Uau, que legal, eu não sei o que, conheço de trás para diante. Então ele foi meu consultor. Quer dizer, muitas vezes quando eu topava com alguma coisa que eu não conseguia achar nem nos dicionários medievais, o Bruno conseguia. E aí ele me explicava o que era, me indicava caminhos para fazer a tradução e tal. Leda, eu vou ter que te interromper, desculpa, mas a gente já está quase chegando no nosso horário aí, e muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ana,
e depois a Gabriela, por favor, a grande pesquisa. Minha grande pesquisa nem foi com o Beckett. Bom, minha grande pesquisa é o Beckett, né? É a obra do Beckett em geral, né? Mas a grande pesquisa para a tradução foi a pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado. É uma tradução que ainda é inédita, mas que eu ainda tenho esperança de ver publicada. É a tradução de um livro chamado Sartor Resartus, de Thomas Carlyle, e Leda, ela ficou assim, depois de muito expurgo, com um livro de 230 páginas, ficou com 360 notas. Então, assim, e depois de muito expurgo de notas, porque tinha quase 600, né? Mas é um livro assim, muito interessante, é uma ficção meio ensaística, mas é um livro do período da Revolução Industrial na Inglaterra, meados da Revolução Industrial. Ele foi publicado em 1833, e assim, tem muita referência a tudo que estava acontecendo na ciência, em química, engenharia, tudo. Então, ele necessitava realmente de muitas notas de rodapé. Aí foi uma grande pesquisa mesmo desse tipo, não uma pesquisa da obra literária, do escritor, mas uma pesquisa específica para a tradução, para fazer essas notas. Obrigado, Ana. Gabriela e Lívia, por favor. Olha, grande pesquisa é um pouco isso, de que a gente está sempre numa grande pesquisa, né? E a quantidade de dicionários que a gente tem e deseja ter já diz muito sobre isso. Então, eu acho que, principalmente nesses primeiros poemas aí do Beckett, mas também nos poemas de agora, tive que pesquisar muita coisa, assim, então eu não saberia nem dar muitos exemplos, pensei em dois, assim. Era a palavra areca, que de repente ele começa a falar de um firmamento de areca, e aí gente, areca, o que é areca em inglês, né? Mas aí minha mãe é paisagista, engenheira agrônoma, ela sempre falava de areca de locuba, e eu sabia que era uma planta, e aí eu fui atrás, e aí é uma família de plantas areca, alguma coisa nesse sentido, e que remetia, o texto ali remetia a um uso comum que se tinha dessas sementes da areca, que deixava os dentes todos pretos, e aí deixava tudo manchado de preto. Então tinha uma coisa assim, entendeu? Do firmamento da areca. Isso foi uma coisa que demorou para eu conseguir entender e formular ali a imagem. E outra palavra era uma palavra que, lendo ao pé da letra, entre aspas, seria ganteloupe, e em português, em inglês, eu não achei na maioria dos dicionários que eu procurei, mas aí fui descobrir que se pronuncia provavelmente como gauntlet, ou alguma coisa assim, e que era também uma punição militar antiga, que se aproxima do que a gente conhece como um corredor polonês, alguma coisa assim, em que a pessoa tem que passar por um corredor de várias pessoas tomando chicotadas das pessoas. Então, assim, isso estava lá no meio do poema. E a frase é Gauntlet of Sense and Nonsense Run. Então, assim, conseguir traduzir essa frase foi, assim, um parto, porque daí, como é que isso tinha a ver, entendeu? Mas exemplos de pesquisa tem infinitos também, assim, frases em latim que eu acho que também tem muito a ver com a gente acaba desenvolvendo uma capacidade de perceber, mesmo quando você não sabe que aquilo é uma referência, você desconfia já que aquilo ali é uma referência de alguma coisa, ou é uma expressão idiomática, ou você consegue meio sacar quando é uma coisa que não é simplesmente uma palavra que você não conhece, né? Então, acho que isso, assim, tá em realmente tudo, pelo menos no que eu tive experiência, minha mera experiência com tradução até agora, é isso.
Por isso que todos os tradutores que eu conheço são ricos. Lívia, por favor. Não, no meu caso, essa parte de pesquisa mais pesada foi nesse primeiro romance, O Fogo, principalmente por questão de arma, né, da guerra, tinha muita descrição de arma, de como os soldados usavam as armas, então tinha que era um vocabulário muito específico que eu tive que pesquisar para não escrever besteira, né, como eles limpavam as armas, como do que as armas eram feitas, então tinha um vocabulário muito específico de guerra, né, que eu tive que pesquisar, e também essa questão da oralidade, né, ali das regiões, da oralidade, da fala dos soldados. Eu acho que a pesquisa mais pesada desses 3 trabalhos que eu fiz foi mais nesse primeiro romance. Claro, nesse último romance, por exemplo, no Leite Sertã, ontem eu estava traduzindo um trecho que tinha um personagem que estava ouvindo um jogo de rugby na TV. Então, aí, de repente, começou a entrar toda uma linguagem do jogo, dos lances, do passe, que é um vocabulário que eu não tenho, né? Então, aí eu também tive que parar para pesquisar o que está envolvido no regulamento do rugby, sabe? Essas coisas, que aí a gente se depara com essas coisas que não estão... que não são do nosso vocabulário, que aí se você traduz ao pé da letra, é isso que a Gabriela falou, aí você sente que tem alguma coisa estranha, você fala, não, isso aqui tá estranho, isso aqui deve significar alguma coisa no jogo, tal, e aí você vai pesquisar e você descobre, né? Então, eu acho que, de fato, o tradutor vai ganhando esse feeling também, né? E aí a gente vai para essas pesquisas. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, muito obrigado, Lívia. Dá para ver que tradução é um assunto infinito, né? E se eu chamar outros tradutores, vão aparecer mais 1000 e outras questões, né? Agradeço muitíssimo a vocês, agradeço ao público bem fiel aí, que até retornou, e bastante gente assistindo. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos, viu? Uma boa noite, e espero que tenha muitas traduções aí para vocês. Um grande beijo, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, até mais.